E aí, bom, antes que você pergunte, essa parte de transformações, né, trigonométricas, a parte de transformações de soma para multiplicação, a gente não vai ver aqui agora. Por quê? Porque isso daí, ele de vez em nunca cai para a prova de oficial, e nem na SpaceX, cai para escola naval, né, cai isso, mas não cai tanto, entendeu? Cai muito pouco. Então, e para essa especialista nem cai. Então, vamos focar naquilo que mais cai. E se for o caso, lá para frente eu te explico isso, que é tranquilo, só que assim, tem poucas questões para eu te mostrar isso e não é uma, você vai perder muito tempo com coisa que quase não cai, tá bom? Lembrando que a gente vai sempre focar naquilo, né? Eu poderia dar tudo aqui e te encher de coisa e coisas sem sentido, beleza? Lembra que eu já fiz o caminho, fica tranquilo, tá? Então vamos lá. Ó. Bom, vamos fazer algumas questões agora então, né? Vamos fazer algumas questões para eu te mostrar como é que cai e a gente termina por aqui. Claro, você vai ficar com muitas questões aí para você fazer, tá? Vamos lá. Valor de seno, isso daqui é uma questão da especialista. Seno desse cara menos seno desse cara. E vamos fazer né? Seno de A mais B é seno de A vezes cosseno de B mais seno B cosseno A. Menos, aí toma cuidado. Seno de A menos B é seno de A vezes cosseno B. Aí aqui, ó, seno de A menos B é menos, tá? Menos seno B cosseno A, tá? Então, vai ficar assim, né? Seno de A cosseno B vezes, né? Mais seno B cosseno A. Aí aqui vamos dar o sinal, né? Seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Aí eu percebo que seno A cosseno B eu posso cortar com menos aqui, tá? Então sobrou quem? Seno B cosseno A, seno B cosseno A, opa, 2, né? Seno B vezes cosseno A. Bom, resposta tá aqui já, né? Casa, tá bom? Beleza. Eu tô cuidado para poder marcar essa daqui, tá? Vamos para essa daqui de baixo. Ó, ao simplificar a expressão, bom, isso daqui te lembra o quê? Vê se não te lembra isso. A mais B. Chama 1 de A e chama o cosseno de x de B vezes A menos B. Vê se não te lembra isso. Isso daqui é um produto notável, né? É o produto da soma pela diferença, que ele fica assim, né? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, é exatamente pegar aqui, ó. Quem a gente chamou de A? 1 menos... Quem a gente chamou de coisa? De B. Né? É o cosseno de x ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Só que, perceba você o seguinte... Não tem a relação fundamental? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Não é isso? Beleza? Tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse cosseno aqui e vai jogar o quê? Aquele cara lá, ó. Então, vai ficar 1 menos... Quem é o cosseno ao quadrado? É 1 menos seno ao quadrado de x. Isso aqui vai ficar 1 mais, né? 1 mais seno ao quadrado de x. 2 mais seno ao quadrado de x. Beleza? Calma aí. 1 menos... Opa, perdão aqui. Perdão. Aqui, na verdade... Ó, vou apagar aqui, ó. Vamos lá, ó. A gente já achou
1 menos cosseno aqui, beleza? Então vamos lá, voltando. Ó, 1 menos, tá? Quem é o cosseno ao quadrado? É 1 menos seno ao quadrado de x. A gente achou isso daqui, tá? Então aqui vai ficar, eu tinha botado mais, né? É 1 menos 1. Aqui toca o sinal, vai ficar menos 1. E aqui vai ficar mais seno ao quadrado de x, beleza? Então, 1 menos 1, tá? Vai zerar, e quem sobra? Seno ao quadrado de x, bola, tá? Beleza, avançando. Seja, aí eu tenho A aqui com tangente e tal, nessas condições o valor de A, cara, aí faz o seguinte, ó, eu tenho seno aqui de x, né, vezes a secante, né, a gente pode pensar, secante é 1 sobre cosseno, beleza? Dividido pela tangente é a mesma coisa, né? Aí vamos botar aqui a tangente, né? Tangente de x é seno sobre cosseno. Isso daqui vai ficar, então você já percebeu, né? Secante 1 sobre cosseno. Bom, em cima eu vou ter seno de x sobre cosseno de x, dividido a mesma coisa que multiplicar. Dividido por seno sobre cosseno é a mesma coisa que multiplicar cosseno, seno. Né? Cortei aqui, que me sobrou 1. Tranquilão? Vamos avançar aqui para os finalmente, tá? Última parte, tá? Duas questões aqui, uma da SpaceX e outra do ITA aqui, tá? E aí você vai ver a diferençazinha um pouco aqui das questões, tá? Considere o triângulo com os ângulos internos. Então, ele te dá um triângulo aqui, né? Ele fala aqui é 120. Vou botar aqui só para eu ter noção, tá? Aqui é 45, aqui eu tenho x. Bom, se aqui é 120, aqui é 45, somando eu já tenho 165. Para 180, né, porque a soma dos ângulos internos do triângulo 180. Então, 165 para 180, né, esse cara aqui, o x tem que ser o quê? 15, tá? E ele quer o valor da tangente ao quadrado de x. Tá. Professor, a gente viu, né, a tangente, a gente tem isso daqui, né, a tangente, né, ao quadrado, tangente de x sobre, a gente não tem, a gente viu tangente da soma, tangente da diferença, né, tangente arco duplo, tangente de 2a, a gente não viu tangente ao quadrado, mas a gente viu algo desse tipo aqui, ó, tangente ao quadrado de x sobre 2, arco metade, né, professor? A gente viu isso, só que a gente viu com a raiz aqui, né? Eu tô tirando a raiz e botando aqui ao quadrado. Tangente ao quadrado de x sobre 2, o que era? Bom, era 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Beleza. Então, percebeu que a gente vai precisar do cosseno. Você concorda comigo? Se a gente tem o cosseno, né, desse cara, a gente consegue matar. E 15, o que a gente pode pensar? Bom, vamos lá. Ele quer tangente ao quadrado. 15 é a mesma coisa que 30 sobre 2. Olha só a ideia, tá vendo? Você não basta saber, né, decorar a fórmula, você tem que saber aplicá-la, né, e raciocinar. Tangente ao quadrado de 30 sobre 2, arco metade do 30, bom, 30 sobre 2, 15. A gente vem para exatamente o que? Ele quer tangente, né, lembrando sempre que ele quer tangente ao quadrado de 15, tá? Beleza, então é fazer isso daqui, a tangente ao quadrado de 30 sobre 2, que vai ser, bom, 1 menos cosseno de 30 sobre 1 mais cosseno de 30. Então, a gente tendo cosseno, a gente safa essa onça, tá?
Mas, professor, bom, a gente tem que, né, saber a tangente. Não, pô, tangente de 30 a gente vai fazer exatamente isso daqui, 30 sobre 2, e usar o cosseno de um cara que a gente sabe, né, que é cosseno de 30, a gente sabe fazer isso. Então, pensando, vou botar aqui do lado, tá? Então vai ficar 1 menos cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, beleza? Sobre 1 mais cosseno de 30. Isso daqui vai ficar 2 menos raiz de 3 sobre 2. 2 mais raiz de 3 sobre 2. Cortando esse 2 com esse 2, eu fiquei com 2 menos raiz de 3, 2 mais raiz de 3, tá? E aí, racionalizando, eu multiplico aqui por 2 menos raiz de 3, 2 menos raiz de 3. Isso daqui vai ficar 2 menos raiz de 3 ao quadrado sobre 4, né? Isso aqui é vezes, tá? 4 menos 3. Isso daqui vai ficar... Isso daqui é 1, né? Vai ficar quadrado primeiro, 4, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, 3. Isso daqui vai ficar 7 menos 4 mais 3, 7 menos 4, raiz de 3, tá? Cadê a resposta? 7 aqui, ó, casa. Show? Viu que a questão já, né, elevou um pouquinho mais o nível aí da SpaceX, tá bom? E agora, para finalizar, né, a gente vai de ITA, né? Não poderia deixar uma questãozinha de ITA aí boa, tá? Ele dá que a tangente de x é raiz de 7. Aí ele fala, ó, a ITA, galera, ele também não está falando disso à toa. Então, quando ele fala que pertence a algum intervalo, tá no primeiro quadrante, no segundo, no quarto, bom, eu já vou fazer isso, ó. O x, ele pertence a π, quem é π? Π tá aqui. 3π sobre 2, tu tem que saber que 3π sobre 2 é 270, tá aqui. Então, ele está falando que, ó, filho, o x, ele pertence a esse intervalo, que vai de π até 3π sobre 2. Então, perceba que, aí vamos fazer aquele exercíciozinho mental. Aqui o cosseno vai ser negativo, aqui o seno vai ser negativo, olha só. E a tangente desse cara? A tangente é seno, ou seja, eu estou botando um cara negativo, sobre um cara, é seno sobre cosseno, um cara negativo. A tangente desse cara aqui, no terceiro quadrante, né? A gente tá, ó, estamos relembrando as coisas, fazendo a revisãozinha aí básica de ciclo. A tangente desse cara vai ser um cara positivo, aqui no terceiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bom, olha quanta informação ele deu só com isso daqui, tá? Beleza. Seno de 3x. Cara, olha só, vamos fazer o seguinte. Bom, a gente aprendeu o seno, professor, a gente aprendeu o seno da soma, A mais B. Seno de 2x eu sei, 2 seno de x, cosseno de x. E seno de 3x? Cara, aí tu vai ter que pensar assim, ó. Aí que vem essas questões que são muito boas para você, né? A galera que vai fazer SpaceX, AFA, né? É uma questão boa para aumentar teu raciocínio, questões interessantes, né? E para essa também, especialista, você já está bem lá no início, que é avançar um pouco em trigonometria, né? Beleza, está bem nas outras matérias, pode avançar nessas questões, não tem problema nenhum, tá? Mas isso já está muito além da tua prova, tá? Claro, aí tu vai destroçar a tua prova, tá? Mas essas questões são boas para exatamente isso, ter o teu raciocínio criativo, tá? Que eu sempre falo, beleza? Então, seno de 3x, a gente pode pensar em 2x mais x, concorda comigo? Seno de 2x mais x já é seno de 3x. Professor, beleza. Pô, a gente faz tipo como se fosse seno de A mais B, pô. E aí, chama o 2x de A e o x de B. Então vai ficar seno, né? Lembra disso? Então vai ficar, ó, é seno de A mais B, aquele seno de A. Só que quem é A? É o seno de 2x, vezes cosseno de B, mas quem é B? X, mais seno de B, que eu chamei de x, vezes cosseno de A, que é 2x. É aquele, né? Seno de 2x vezes cosseno de x, mais seno de x, cosseno de
2x. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno de A. Beleza? Tá. Então, bom, a gente pode avançar. Seno de 2x, quem é seno de 2x? Bom, é aquele 2 seno de x cosseno de x, beleza, vezes cosseno de x, tá? Eu fiz esse cara aqui, 2 seno de x cosseno de x, repetiu o cosseno, mais seno de x aqui, seno de x, aí esse cara aqui tu também tem que saber, cosseno de 2x, a gente sabe que, aí vou botar entre parênteses, porque é uma soma aqui, ó, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Feito isso, 2 vezes, aí vou ficar com isso daqui, ó, seno de x vezes cosseno ao quadrado de x, está multiplicando cosseno pelo cosseno, mas, ó, vai ficar seno vezes cosseno ao quadrado, vai ficar seno de x vezes cosseno ao quadrado de x, menos, ó, distributiva, né? Fiz aqui, ó, seno desse e seno vezes o seno ao quadrado vai ficar seno ao cubo de x, beleza? Tá, então voltando, fiz seno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, mais seno, cosseno ao quadrado, menos seno, tá, beleza. Percebo que, olha só, seno, cosseno ao quadrado, seno, cosseno ao quadrado, isso daqui são coisas iguais, aqui é 2 vezes esse, aqui é 1, então eu posso somar esses dois, ficou 2 seno de x vezes cosseno ao quadrado de x menos seno ao cubo de x. Bom, aqui não tem como abrir mais, tá? Até poderia abrir aqui, só que a ideia não é essa. A ideia é agora a gente trabalhar com quem é o seno e quem é o cosseno, porque ele não deu isso daqui à toa, né? A gente vai usar essa informação agora que ele deu aqui, ó, né? A gente vai usar essa informação. Qual? Da tangente aqui, ó, da tangente de x, que é a raiz de 7. Então, a gente vai fazer o quê? Bom, aquele triângulo auxiliar, retângulo sempre, e a gente vai botar lá, tangente, ó, tangente, né, que é a raiz de 7, isso daqui é como se fosse a raiz de 7 sobre 1. Esse cara aqui é cateto oposto e esse cara aqui é cateto adjacente, não é isso? Então, vamos botar o x aqui, cateto oposto, quem é? É o raiz de 7. Hipotenusa não tem, né? Porque a tangente não tem a relação com a hipotenusa. Cateto oposto, quem é o cateto adjacente? É 1. Quem vai ser, vou chamar de y aqui, vou chamar de hip, né? Quem vai ser a minha hipotenusa? Bom, vai ser hipotenusa ao quadrado, Pitágoras, né? É 1 ao quadrado, 1, mais raiz de 7 ao quadrado eu vou colocar direto, 7. Hipotenusa. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Você tem que chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, você tem que já chegar sabendo isso, hein? Ó, nesse ponto aqui, filho, você chegou aqui e não sabe que, né? Ah, beleza. Como é que ele achou 2 raiz de 2? Você tá com deficiência, lacuna séria, gravíssima. Você tá morrendo, tá? E não sabe. Por isso que, de repente, você chegou aqui cheio de dificuldade. Vai lá, matemática básica, tá lá no canal. Vê todas as aulas. Coisa pra caraca, é muito completo. Vê tudo e aí tu vem pra cá que tu vai entender, tá? Então, vamos lá. Então, vamos continuar, né, cara? Vamos continuar. Ó, pra terminar essa questão. Bom, hipotenusa é 2 raiz de 2. Achei a minha hipotenusa. 2 raiz de 2. Beleza. O que eu vou fazer agora? Bom, isso daqui é 2 raiz de 2. Tá. Eu quero seno de x. Seno de x vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Então, eu tenho que racionalizar isso daqui, né? Então, eu vou multiplicar por raiz de 2, por raiz de 2. Então, vai ficar raiz de 14. Pessoal, também não sei racionalizar, não sei lidar com raiz. Tudo lá, matemática básica. Segue a sequência que eu botei das aulas. Aula 1, 2, que aí você vai chegar bom aqui, tá? Raiz de 14 é sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2, 2 vezes 2, 4. Isso daqui. E o cosseno?
E o cosseno de x? Cosseno de x vai ser, não é mais cateto oposto, é cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí eu multiplico por raiz de 2 aqui, vai ficar raiz de 2 sobre 4. Tá? Então eu tenho o seno aqui e tenho o cosseno aqui. Eu venho e substituo. Tá? Substituo ali. Você entendeu? Então vamos lá. Ó, isso daqui vai ficar 3 vezes. Bom, o seno, né? O seno é raiz de 14 sobre 4 vezes o cosseno, ó, só que o cosseno está ao quadrado, toma cuidado. Aí, outro cuidado. Vem para cá, né? Olha só, aqui é seno de x. Por isso que a gente tem que lembrar aqui, né? Se a gente coloca a raiz de 14 sem olhar o sinal, a gente pode errar. Lembra que eu falei que o seno aqui, ele é negativo. Então, tu tem que colocar um negativo aqui. É 3 vezes menos raiz de 14 sobre 4, tá? Lembrando que a gente não vai achar aqui um menos, né? Porque a gente está tratando de lado aqui, tá bom? A gente não vai achar menos raiz de 14 sobre 4, fazendo Pitágoras. Nunca. Não existe lado negativo, tá? Só que a gente tem que botar depois analisando aqui o ciclo, tá? Então, o seno, ele é negativo por estar no terceiro quadrante. E o cosseno, ele também é negativo. Então, você tem que se ligar nisso. É menos raiz de 2 sobre 4. Isso ao quadrado. Menos... Ó, o seno é o cubo. Então, quem é o seno? Opa, o seno é negativo. Raiz de 14 sobre 4. Elevado ao cubo. Aí é algebrismo. Se você errar aqui, você vai errar questão de conta, né, galera? Isso daqui vai ficar menos 3 raiz de 14 vezes... Ó, isso daqui, base negativa, expoente par, isso daqui fica positivo. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 2. 4 ao quadrado, 16. Esse menos aqui, né, é exatamente do menos de raiz de 14 aqui, tá? Beleza, isso daqui é sobre, né, lembrando que a gente tem um 4 aqui, tá? Beleza? Então ficou 3 menos 3 raiz de 14 sobre 4, fiz essa multiplicação e fiz isso daqui, tá? Menos... Aí, é menos, isso daqui vai ficar negativo, porque a base negativa, o expoente ímpar, vai ficar negativo. Então, menos com menos vai dar um cara positivo. E aí, raiz de 14 elevado ao cubo, raiz de 14 elevado ao cubo, propriedade de potência, esse cubo entra aqui. Vai ficar raiz de 14 ao quadrado vezes raiz de 14. Eu tiro esse 14, um 14 consegue ficar fora. Então, vai ficar 14 raiz de 14 sobre 4 ao cubo, 64. Tá? Isso daqui vai ficar o quê? Bom, tá. Eu vou simplificar as coisas aqui, né? Ó, por 2 dá 1, por 2 dá 8. Então, isso daqui ficou menos 3 raiz de 14, menos 3 raiz de 14 sobre 32. Simplificando aqui por 2 dá 7, por 2 dá 32. Então, mais 7 raiz de 14 sobre 32. Isso daqui vai ficar o quê? Bom, mesma fração com o mesmo denominador. 7 menos 3, mesma raiz. 7 menos 3, né? Subtração de raízes. 4 raiz de 14 sobre 32. Simplificando 4, dá 1 aqui, dividindo por 4 aqui dá 8. Isso daqui vai dar raiz de 14 sobre 8. Beleza, meu povo? Raiz de 14 sobre 8. Bola a resposta. Tá? A questãozinha do ITA aqui, boa, né? Boa. A questão do ITA boa para fazer você pensar nas coisas, tá? Então, beleza. Galera, ficamos por aqui, tá? Façam as questões, trabalhem bem. Lembrando, questão de... a galera que vai fazer escola naval, EFON, porra, tem que dar o gazão, filhão. Tem que dar o gazão. Tem que pegar essa porra e saber muito, beleza? Identidade, tá? Façam as questões e estamos aí. Um abraço aí.